Fala família vascaína, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino e hoje tem um jogo muito importante para o Vasco, mas antes de começar a falar sobre esse jogo importantíssimo para o Vasco, né, que é confronto direto contra o Bahia, mas antes de falar, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vasco, do dia a dia do nosso Vasco aqui no canal. Então vamos lá, né, galera? Vamos lá falar sobre esse jogo, que é logo mais esse jogo às 4 horas da tarde, ao vivo na Globo, Vasco e Bahia em São Januário. Um jogo muito importantíssimo para o Vasco. O Vasco precisa vencer o Bahia para se livrar da zona de rebaixamento, né? Vai ser um jogo complicado, porque o Bahia também tem que vencer para eles sair da zona. Então vai ser um jogão hoje entre Vasco e Bahia e o Vasco tem que vencer. Não importa o placar, mas tem que vencer esse jogo e jogar bem, porque, né, semana que vem, quinta-feira, tem um clássico contra o Flamengo. Mas o mais importante é hoje contra o Bahia, esse confronto direto, né, da briga ali na zona de rebaixamento para sair do rebaixamento. Então vamos lá, né, vamos falar sobre o jogo, né, falar aqui, né, da expectativa para o jogo, falar da provável escalação, falar de tudo do jogo de hoje, né, fazer essa pré aí para vocês aí, né, o pré-jogo para vocês, né, para falar um pouco sobre esse jogo. Vamos lá. O Bahia que tem 3 jogadores que jogaram no Vasco, né, que são o Anderson Martins, Gilberto e o Rossi. 3 jogadores que já têm passagem pelo Vasco, entendeu? Então, os 3 que podem jogar sim. O Anderson Martins eu não sei, talvez fique no banco, mas o Rossi e o Gilberto são titulares do Bahia. Então, esses 2 sim vão começar a partida e o Anderson Martins entrará no banco. Mas são 3 jogadores que já passaram pelo Vasco e tiveram as boas passagens pelo Vasco, então, esses 3 jogadores. E a torcida do Vasco, né, que queria o Gabriel Peck como titular do jogo de hoje, mas eu acho que o Vanderlei, né, o Lucha, vai escalar o Thales Magno de titular novamente, né, que o Gabriel Peck pode começar no segundo tempo, entrar no segundo tempo, né, então de titular mesmo, o Thales com certeza deve sim entrar. Ou não, né? Talvez possa ter uma surpresa, mas eu acho muito difícil, né? Ter uma surpresa aí na escalação do Vasco. Mas vamos aguardar, né? E assim que sair, galera, a escalação do Vasco, eu com certeza vou lançar para vocês lá no Instagram do canal. Então segue lá o Instagram do canal, @Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, galera. E com o incômodo na panturrilha, o Wesley está fora do jogo do Vasco. Então o Wesley está fora do time do Vasco, né, para esse jogo de hoje contra o Bahia, né, esse jogo de logo mais. Então o Wesley não joga a partida. E o Vasco que veio treinando, né, veio se preparando bastante para esse jogo, jogou contra o Palmeiras, ficou lá mesmo em São Paulo, em Atibaia, treinando fortíssimo para essa partida, né, esse confronto aí que vai parecendo uma final de campeonato, né, o Vasco tem que jogar assim com uma vontade, parecendo um final de campeonato. Então, o Vasco precisa muito desses 3 pontos em São Januário para depois vir com tudo para cima do Flamengo no clássico de quinta-feira. Mas o Vasco precisa muito desses pontos. Então, o Vasco treinou fortíssimo lá em Atibaia, ficou de quarta-feira até ontem, né, até sábado, lá em Atibaia, chegou ontem no Rio. E o Vasco está bem preparando aí, né, uma boa partida para esse jogo contra o Bahia hoje, né? Hoje tem que ser naquele pique, naquele jogo assim de final de campeonato, chegar junto, chegar bem, e o Vasco tem que ser assim o tempo todo. Mas vamos lá, né? Vamos falar a provável escalação do Vasco, porque o Vasco deve entrar com o time assim: Fernando Miguel no gol, na lateral direita Léo Matos, lateral esquerda Henrique, na zaga Leandro Castan, e na outra, né, no outro zagueiro deve ser Ricardo Graça ou Marcelo Alves. Ainda tem uma dúvida se vai entrar o Ricardo ou Marcelo Alves, né? Quem vocês querem treinar, o torcedor, como titular do Vasco aí nessa partida contra o Bahia? Porque o Lucha tem uma dúvida aí, né, entre Marcelo Alves e Ricardo Graça. Eu tô achando que ele deve entrar com o Ricardo Graça, mas não sei, vamos ver, né? Vamos esperar aí sair a escalação oficial do Vasco para trazermos para vocês. Não vou trazer a escalação do Vasco no vídeo, mas vou trazer para vocês lá no Instagram do canal, como eu falei, @Caldeirão Cruz Maltino. Então, né, volantes Bruno Gomes e Léo Gil, meio campo Benítez, no ataque Pikachu, Cano e Thales Magno. Esse é o time do Vasco, né? A provável escalação do Vasco. Ainda não saiu a escalação oficial, como eu falei, ainda tem uma dúvida entre Marcelo Alves e Ricardo Graça,
né? Então não sabemos quem será o titular, o zagueiro titular da partida de hoje. Então será um jogo muito difícil contra o Bahia, um jogo complicadíssimo, porque as duas equipes estão lutando para sair da zona de rebaixamento, para não cair. O Vasco que está fora da zona de rebaixamento, o Vasco está em 14º lugar, está fora da zona de rebaixamento, mas o Vasco ainda tem chance de ser rebaixado. Então, para isso, o Vasco precisa vencer o jogo para tirar essas chances de ser rebaixado e se livrar de vez dessa situação complicada aí. Então é isso, galera. Meu palpite de hoje, vou dar logo meu palpite. Meu palpite de hoje é 2-1 Vasco, né? É um placar bem apertado, porque eu sei como é que o Vasco joga e sei como é que vai ser o jogo, né? Um jogo vai ser bem complicado, porque o time do Bahia também está bem focado para tirar o Bahia da zona de rebaixamento. Então o Vasco, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória, vamos sair com os 3 pontos e depois pensar no clássico contra o Flamengo. Então o jogo mais importante é hoje. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de batalha mesmo, e vamos entrar com vontade como se fosse uma final de campeonato. Então é isso, galera. Tamo junto, saudações vascaínas, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!